Menos de 2 décadas atrás, começaram a surgir divisões na África, com fraturas se abrindo em vários países e separando até mesmo casas. Desde então, tem ficado evidente que a África enfrenta uma crise continental. Esse fenômeno, conhecido como fenda continental, ocorre quando um continente se divide em 2 ou mais, o que levará à formação de novos continentes, ilhas e oceanos, alterando nosso mundo. Vamos explorar as razões por trás dessa divisão da África e suas consequências para os africanos e o mundo. Em 2005, começaram a surgir imagens e relatórios de uma fenda continental na África Oriental. Uma fenda continental refere-se a situações em que um continente parece estar se separando em 2 ou mais partes, o que é uma ocorrência natural em todo o mundo. Na verdade, todos os continentes em nosso mundo hoje se formaram devido a rachaduras e mudanças nas placas tectônicas. Para compreender o que está ocorrendo na África, é fundamental entender o que aconteceu há centenas de milhões de anos. Nesse período, a Terra era um único continente chamado Pangeia, cercado por um oceano chamado Pantalassa. Ao longo de milhões de anos, a crosta terrestre se aqueceu, esfriou e se dividiu, levando à formação dos continentes, ilhas, oceanos e mares que conhecemos hoje. A Terra está constantemente em movimento e mudança, embora possa parecer estacionária. Sua crosta, conhecida como litosfera, é composta por cerca de 15 a 20 placas tectônicas que estão em constante movimento, afastando-se ou aproximando-se umas das outras. Essas placas são como pedaços de uma concha que flutuam sobre o manto derretido do planeta. Devido às forças resultantes da temperatura no núcleo da Terra, as placas estão em constante movimento. Esse movimento é chamado de movimento das placas ou tectônica de placas, e é evidenciado pela maneira como, por exemplo, a costa leste da América do Sul e a costa oeste da África se encaixavam quando olhamos para um globo. No passado, essas regiões já estiveram unidas. De acordo com o Observatório da Terra da NASA, a placa Somali no leste da África está se movendo para leste. Longe das maiores e mais antigas porções do continente, encontramos a placa Núbia e a placa Somali. A placa Somali é ocasionalmente chamada de placa Somali, enquanto a placa Núbia é às vezes chamada de placa africana. Curiosamente, ambas as placas, a Somali e a Núbia, estão se afastando da placa Arabial Norte. Todas essas placas convergem em uma região distante da Etiópia, formando uma fenda em forma de Y, conforme descrito pela Sociedade Geológica de Londres. Essa separação entre a placa Somali e a placa Núbia é conhecida como a Fenda da África Oriental, uma rede de vales que se estende por cerca de 3,5 km, desde o Mar Vermelho até Moçambique. Se a placa tectônica da Somália se separar completamente da maior placa Núbia, isso resultará na divisão do segundo maior continente do mundo em 2. Esse evento seria de grande interesse para geólogos e outros cientistas, já que algo semelhante não ocorre desde a divisão da América do Sul e da África em continentes diferentes centenas de milhões de anos atrás. Entretanto, é importante observar que esse processo não ocorrerá em nossas vidas, pois levaria cerca de 5 a 10 milhões de anos para que ocorra uma separação completa. Além disso, há a possibilidade de que apenas parte da placa Somali se separe do restante do continente, resultando na formação de um novo mar entre as duas massas de terra. Isso incluiria regiões como Somália, Eritreia, Djibouti e partes orientais da Etiópia, Quênia, Tanzânia e Moçambique. Isso traria benefícios significativos para países sem acesso ao mar, como Etiópia e Uganda, ao proporcionar uma costa e abrir novas oportunidades comerciais e de produção. De acordo com Ken MacDonald, um geofísico marinho e professor emérito da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara, o Golfo de Aden e o Mar Vermelho eventualmente inundarão a região distante e o Vale da Fenda África Oriental se tornará um novo oceano. No entanto, relatórios indicam que, embora a fenda seja visível, seu crescimento não é rápido o suficiente para resultar em uma divisão completa. Atualmente, a fenda está se expandindo em cerca de 0,6 cm por ano, e o motivo dessa desaceleração ainda é objeto de debate entre geólogos e geofísicos. Um modelo amplamente aceito sugere que a dominância de calor resulta de um aumento no fluxo de calor que emerge das profundezas da Terra, dando origem às chamadas protuberâncias de calor visíveis no centro do Quênia e na região distante do centro-norte da Etiópia. Essas protuberâncias são facilmente identificáveis em mapas topográficos, representando planaltos elevados. À medida que essas protuberâncias se formam, elas esticam e fraturam a crosta externa quebradiça em uma série de falhas normais. A maioria dos geólogos e geofísicos atribui essas protuberâncias ao calor gerado na crosta terrestre pelas plumas mantais localizadas sob o continente.
Uma pluma mantal é uma região sob a crosta terrestre onde o magma é mais quente do que o magma circundante. Esse calor adicional do magma provoca o derretimento e o afinamento da crosta sobrejacente, levando as protuberâncias a se expandirem e fraturarem. Isso também pode resultar em uma atividade vulcânica disseminada na superfície da Terra acima da pluma. Normalmente, o estiramento das protuberâncias térmicas é precedido por erupções vulcânicas massivas que se espalham por grandes áreas, muitas vezes ao longo das bordas da fenda. Alguns geólogos se referem a essas erupções como abasaltos de inundação, em que a lava flui ao longo das fraturas, em vez de romper de vulcões individuais, parecendo espalhar-se como uma enchente. Um traço distintivo da contínua fenda na África é a presença de um vale da fenda. Um vale da fenda é uma planície formada quando duas placas tectônicas se afastam, e esses vales separados são frequentemente encontrados tanto na Terra como no fundo do oceano. No oceano, eles se originam do processo de propagação da fenda no fundo do mar. Esses vales diferem dos vales de rios e glaciais, já que sua formação é resultado do movimento tectônico das placas, em vez do processo de erosão. Muitos vales de fendas fazem parte de junções triplas, que ocorrem quando três placas tectônicas se encontram em ângulos de aproximadamente 120 graus. Nessas situações, dois braços da junção tripla frequentemente se separam para formar um oceano completo, enquanto o terceiro braço, também chamado de fenda, pode evoluir para um vale de fenda. Um exemplo disso é o Oceano Atlântico, que se originou de uma junção tripla no que hoje é o Golfo da Guiné, na costa oeste da África. Dois braços da junção tripla no supercontinente Pangeia deram origem ao oceano, enquanto o braço que falhou, conhecido como fenda, formou o Vale da Fenda denominado Abenutrouga no sul da Nigéria. Às vezes, os vales em fendas também podem ser encontrados submersos, frequentemente se estendendo por longas cadeias de montanhas e são denominados acristas meso-oceânicas. Isso ocorre quando as placas tectônicas se afastam umas das outras nas dorsais meso-oceânicas, com o magma do manto inchando e solidificando ao entrar em contato com o mar gelado, formando uma nova crosta oceânica no fundo do Vale da Fenda. A placa norte-americana e a placa Eurásia estão se separando a uma taxa de cerca de 2,5 centímetros por ano ao longo de dezenas de milhões de anos. Esse processo resultou na formação de vales de fenda na cadeia mesoatlântica, que podem ter até 9 milhas de largura no Oceano Pacífico. A ascensão do Pacífico Leste tem dado origem a vales de fenda onde a placa do Pacífico se separa das placas norte-americana, Cocos, Nazca e Antártica, um cenário típico para muitos vales subaquáticos na ascensão do Pacífico Leste. Essas aberturas são criadas por atividades geológicas submarinas, resultando em água superaquecida e fluidos sendo liberados no corpo de água. Um exemplo de um vale de fenda semelhante ao Fenda da África Oriental é o Grande Vale da Fenda, que é amplamente reconhecido como o mais conhecido no planeta. Esse vale se estende desde o Oriente Médio, no norte, até Moçambique, no sul, e é famoso por sua atividade geológica, que inclui vulcões, geysers de fontes termais e terremotos frequentes. A Fenda da África Oriental se divide em dois principais ramos, a Fenda Ocidental e a Fenda de Gregory. Ambos os vales de fenda são pontilhados com vulcões, incluindo as montanhas do Er na Etiópia, o Monte Kenya no Quênia, que agora é um estrato dormente, além de outros vulcões notáveis, como o Monte Kilimanjaro na Tanzânia, que é um estrato dormente, e o Monte Nyiragongo na República Democrática do Congo Ocidental. A Fenda Albertina ou o Lago Albert que abriga os grandes lagos da África Oriental, os lagos ocidentais. Esta região é conhecida por sua rica biodiversidade, apresentando características como montanhas cobertas de neve, savanas, florestas de terras altas e lagos únicos. Por outro lado, a Fenda de Gregory, nomeado após o geólogo que o mapeou pela primeira vez, se estende desde o Mar Vermelho e o Mar Arábico, descendo até o Monte Kilimanjaro. Uma das características mais marcantes da Fenda de Gregory é a junção tripla distante, onde o Corno da África atravessa o Mar Vermelho e o Golfo de Aden no Mar Arábico. Nessa junção, as placas Arábica, Núbia e Somália estão se afastando uma da outra. Notavelmente, os dois braços da junção tripla continuam a se expandir por meio do processo de abertura do fundo do mar. Um dos braços se estende para o Mar Vermelho, enquanto o outro se estende até o Golfo de Aden. Se essas fendas continuarem a se expandir, o pequeno vale criado pela Fenda de Gregory poderia eventualmente ser inundado pelo Mar da Arábia, transformando a região em um estreito. Nesse cenário, o chifre da África se tornaria uma ilha-continente semelhante a Madagascar ou Nova Zelândia. Uma observação interessante sobre a Fenda da África Oriental é que, embora o mesmo processo tenha formado tanto o ramo ocidental quanto o ramo de Gregory, eles apresentam características muito diferentes. Na Fenda de Gregory, observamos uma maior atividade vulcânica, enquanto a Fenda Ocidental possui bacias muito mais profundas que abrigam grandes lagos e uma quantidade significativa de sedimentos. Um dos lagos notáveis nessa região é o Lago Tanganyika, que é o segundo lago mais profundo do mundo.
Outro exemplo é o Lago Malawi, onde erupções de basalto e formação de fendas ativas são observadas. Geólogos têm recentemente estudado o sistema da fenda da África Oriental para entender como as bacias oceânicas se formam na Terra. Isso é empolgante para os cientistas, pois lhes proporciona uma oportunidade única para estudar como as fendas funcionam. Tal oportunidade é difícil de encontrar em outras partes do mundo, já que a maioria das fendas progrediu até se tornarem cheios de sedimentos ou estão submersos. Por outro lado, o sistema da fenda da África Oriental é um excelente campo de estudo para entender um sistema fendas moderno em desenvolvimento. Os lagos frequentemente fazem parte de um sistema de vale de fenda, sendo formados quando a água doce preenche um vale de fenda. Um exemplo disso ocorreu quando a placa norte-americana começou a se dividir há mais de 1 bilhão de anos. À medida que a divisão prosseguia, uma junção tripla se formou no centro do jovem continente, resultando na formação de um profundo vale de fenda. Ao longo do tempo, água doce se acumulou nesse vale, criando um lago. No entanto, a divisão falhou e, após milhões de anos, o continente sobreviveu à ruptura, com os braços incapazes de se separar para formar um novo oceano. Hoje, os vestígios dessa antiga fenda podem ser vistos no topo de um dos vales de fenda mais antigos e profundos do mundo, o Lago Superior. Outro exemplo de lago de fenda é o Lago Baikal, localizado no Vale Baikal, na Sibéria. O Lago Baikal é o lago de água doce mais profundo e antigo do mundo, com as partes mais profundas atingindo cerca de 1,6 km. Ao longo dos últimos 25 milhões de anos, camadas de sedimentos foram gradualmente depositadas no leito do lago, e o fundo real do vale tem uma profundidade de mais de 4,8 km. O Lago Baikal também detém o recorde de maior volume de água doce do mundo. Outro exemplo de formação de lago de fenda é o Mar Morto, localizado no Vale do Jordão. Embora o Mar Morto não seja o lago mais profundo do mundo, a profundidade do Jordão o torna a área mais baixa em elevação do mundo. A superfície do Mar Morto está a 428 metros abaixo do nível do mar, enquanto o lago atinge uma profundidade de cerca de 304 metros no fundo. No entanto, em contraste com o Lago Baikal, o Mar Morto não é um verdadeiro lago de fenda, já que a fenda abaixo dele não o formou completamente. Nesse caso, temos o que é chamado de a transformação do Mar Morto. Esta é uma área geologicamente complexa, onde as placas tectônicas interagem de várias maneiras. Alguns dos lagos de fendas mais famosos do mundo são encontrados nos vales na região da África Oriental, simplesmente chamados de lagos do Vale de Fendas. Esses lagos se estendem desde a Etiópia até o Malawi e são conhecidos por abrigar uma incrível biodiversidade. Entre os lagos presentes nessa região, encontramos lagos de água doce, como o Lago Baikal, bem como lagos de água salgada, semelhantes ao Mar Morto. O Lago Tanganica é um exemplo de um lago que compartilha suas margens com Burundi, a República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia. É também o lar de centenas de espécies endêmicas de ciclídeos, como muitos outros lagos de água doce na região. Por outro lado, o Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lagos ricos em álcalis mais rasos da fenda oriental africano, com uma bela coloração vermelha devido à presença de bactérias amantes de sal rosa na água, não há geologia de suas rochas. Outro lago notável é o Lago Malawi, também chamado de Lago Nyasa, que é o terceiro lago de água doce mais profundo do mundo. Ele está localizado no extremo sul do braço ocidental do Vale da Fenda da África Oriental. Sua bacia é densamente povoada e apresenta uma alta prevalência de doenças transmitidas pela água. Além disso, o Lago Malawi abriga cerca de 800 a 1000 espécies de peixes, tornando o lago com a maior diversidade de espécies de peixes no mundo. Conforme a fenda da África Oriental continua a se expandir, ele ganhou importância para uma variedade de partes interessadas, desde geólogos até ecologistas e governos. A região tornou-se fundamental para compreender como a evolução humana ocorreu no passado. Muitos fósseis de hominídeos foram descobertos na fenda, que recebeu o apelido de o berço da humanidade. Essas descobertas, incluindo o esqueleto de hominídeo conhecido como a Lucy, encontrado na Etiópia com mais de 3 milhões de anos, e o Hominino turcana, um esqueleto de hominídeo com quase 2 milhões de anos descoberto no Quênia, levaram os cientistas a considerar como a evolução na fenda poderia ter desempenhado um papel importante no desenvolvimento da nossa espécie. Acredita-se que a estrutura e evolução da fenda da África Oriental tenham criado um ambiente propício para a proliferação da vida. Além disso, a presença da fenda teria tornado a África Oriental mais sensível às mudanças climáticas, resultando em variações entre estações chuvosas e secas. Essa pressão ambiental poderia ter contribuído para nossos ancestrais se tornarem bípedes e mais inteligentes enquanto buscavam se adaptar a essas mudanças climáticas na região da África Oriental. O sistema de fendas é um sistema complexo de segmentos de fenda que nos ajuda a compreender como os continentes se separam e os oceanos se formam.
No entanto, o Vale da África Oriental é muito mais do que isso. Também representa uma fonte potencial de energia devido ao volume de atividades vulcânicas e tectônicas que ocorrem na região. Atualmente, o Programa Ambiental das Nações Unidas está trabalhando em um programa de energia geotérmica que visa aproveitar essa energia. O programa proposto converteria o calor gerado pela atividade subterrânea no vale em eletricidade por meio de uma série de poços de vapor. De acordo com estimativas, um único poço teria capacidade para abastecer energia suficiente para 5.700 residências. Se bem-sucedido, esse programa proporcionaria uma fonte de energia sustentável para milhões de pessoas, muitas das quais atualmente não têm acesso à eletricidade. Embora essa seja uma perspectiva positiva, é importante observar que as atividades vulcânicas e tectônicas na região também podem causar situações adversas para as pessoas que lá vivem. A elevação do nível da água e a descoberta de petróleo em torno de um dos lagos da região podem apresentar desafios adicionais. A intensa desnutrição e a pobreza generalizada entre as populações dessas regiões, juntamente com a imprevisibilidade de uma fenda ativa devido à sua natureza vulcânica e tectônica, contrastam com o entusiasmo dos cientistas. Embora a divisão da África em 2 ou mais continentes não deva ocorrer em nossas vidas, a fenda da África Oriental desempenhará um papel significativo na moldagem do nosso futuro nas próximas décadas e séculos. Antes de encerrar, quero agradecer a todos vocês por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Comentários são sempre bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Basta clicar no botão de inscrição logo abaixo. Além disso, ativar o sininho de notificações é uma ótima maneira de garantir que você seja notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Dessa forma, você ficará por dentro de tudo o que está acontecendo por aqui. Muito obrigado por fazer parte desta comunidade, seu apoio significa muito para mim. Até o próximo vídeo.